Bom, boa tarde, meninas. Vamos dar então início a esta conferência. Agradecer em primeiro lugar a vossa presença aqui. Dizer que esta é mais uma conferência de entre aquelas que nós, enquanto Comissão Técnico-Científica da Licenciatura em Educação Básica, queremos levar a cabo ao longo do ano. Já fizemos uma que recordam-se com a professora também, a professora Ana Artur, sobre as orientações curriculares. Hoje temos o enorme prazer de receber aqui na nossa casa a doutora Mónica Mesquita, que eu aproveito já para agradecer publicamente, já o fiz em privado, agradecer publicamente a disponibilidade de se deslocar a Beja para nos vir falar sobre uma coisa que eu acho que vocês vão achar interessantíssimo, que é sobre etnomatemática. Agradecer também, não poderia deixar de fazer, à professora Albertina Raposo, que foi ela que permitiu estabelecer este primeiro contacto com a doutora Mónica, e dizer que este ciclo de conferências nós pretendemos levar a cabo. Vamos também tentar chamar aqui outras pessoas de outras áreas, e é importante a vossa presença aqui, porque é a vossa presença que efetivamente justifica a realização destes momentos de partilha, de reflexão, de vocês ouvirem outras coisas para além daquelas que ouvem em contexto saudável. Sem muitas demoras, eu vou passar a palavra à doutora Mónica Mesquita, mas antes disso eu vou fazer uma pequeníssima apresentação, uma apresentação que tenho plena consciência que está muito aquém de muito trabalho que a doutora Mónica tem feito nos últimos anos. Coisas que fui apanhando aqui, também com a ajuda da Albertina. Se eu disser alguma coisa de errada, por favor, corrija-me. Nós já tivemos a oportunidade de me mandar formalmente um percurso, mas é importante também para vocês verem o percurso da doutora Mónica. A doutora Mónica Mesquita é bacharel em matemática pura, licenciada em matemática e mestre em educação matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Brasil. É ainda doutorada pela Universidade Nova de Lisboa em Ciências de Educação na área da Teoria Curricular e Ensino das Ciências. É leitora convidada e assessora na Universidade de Lisboa e, em paralelo, leitora convidada do mestrado em Educação Social da Universidade do Algarve. Em Portugal, desde 2001, colaborou em vários projetos europeus no âmbito da tecnologia educativa. Em 2011, assumiu o papel de investigadora principal do projeto Fronteiras Urbanas, a dinâmica dos encontros culturais na educação comunitária, um projeto nacional, científico e apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. É ainda investigadora no Centro Mar, pertence ao ATINE, Instituto de Educação e Pesquisa em Atenas, integra o grupo de pesquisa em etnomatemática da Universidade de São Paulo, Brasil, e é membro da Associação Internacional de Sociologia. Tendo a urbanidade assumido um papel de destaque na sua pesquisa, a doutora Mónica encontrou na etnomatemática e na socioantropologia da matemática um quadro teórico holístico para trabalhar no Brasil com crianças em situação de rua e indígenas. Já em Portugal trabalhou com comunidades locais, o que lhe permitiu desenvolver o conceito de educação comunitária. Vamos então ouvir a doutora Mónica Mesquita falar-nos sobre a temática desta conferência, etnomatemática, uma alternativa à humanização dos processos educativos. Doutora. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, em zero lugar, eu queria pedir, não é bem desculpas, mas é me apresentar com esse meu óculos amarelo que chama muita atenção, que às vezes causa muito motivo de risada, claro. Mas isso também depois, quem quiser, em privado, eu explico por que eu mandei fazer esse óculos em 2009. Tudo bem? Como também não tenho tanto dinheiro assim, ele ainda existe, não quebrou, e é ele que eu uso. Mas eu depois posso partilhar com vocês o porquê do amarelo. Bom, amarelo é alegria, alegria, alegria. Okay? O amarelo é sinônimo da cor da alegria. Isso me agrada. Mas além disso, é também lutas e conquistas que, enquanto mulher, enquanto imigrante, eu precisei fazer. E ainda bem falo com um bando de mulheres, desculpa os homens, mas que essas lutas, ao longo do percurso da vida de vocês vão compreender melhor o óculos amarelo. Bom, e agora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imenso a Albertina pelo convite, a abertura da ESE Beja, na coordenação do curso e na direção, de permitir que eu viesse aqui partilhar com vocês um pouquinho do que eu fiz, um pedacinho do que eu tenho trilhado e que tem sido
fundamental na construção de uma alternativa à educação. Estou falando aqui para educadores e assistentes sociais também. A classe da assistente social está por aqui, não? Bom, eu estava preparada para falar para as duas, mas a gente já logo desprepara. Então, estou falando para educadores, né? Professores. E há aqui também esse diálogo entre educadores e professores que a gente vai desenvolver ao longo da vida. Eu fui desafiada para falar sobre etnomatemática, que na verdade o meu doutoramento foi em etnomatemática na Universidade Nova de Lisboa e em Notre Dame University, mas que não é reconhecido como curso aqui em Portugal. Então eu tive que fazer a opção de ter um doutoramento em ciências da educação. Sinto-me educadora, sou professora há muitos anos, e então não me pareceu tão chocante dentro da escolha limitadora que a gente tem na nossa vida. A gente entende-se enquanto cidadão livre, mas esse livre tem um preço, que são os preços das curtas escolhas que normalmente a gente pode fazer. E essa foi uma delas. E o que eu trouxe para vocês, na verdade, é um processo de reflexão e um convite para vocês. Sinto muito que eu não sei falar a linguagem gestual, para além do oi e um pouquinho a mais. Mas espero que de coração vocês sintam tudo e todos também. Porque, na verdade, a limitação está na gente e não em quem não consegue escutar. Né? A gente ainda não conseguir também conversar com essas pessoas. Isso faz parte da etnomatemática. Então, o que eu vou fazer com vocês é quase como uma desconstrução, uma introdução, e pode ser também um revisitar de alguns conceitos que vocês já tenham visto, né, na vida ou na universidade, na escola superior, na universidade. Para mim não tem diferença nenhuma. E que faz, o que a gente faz nesse grau que a gente está? A gente tenta refletir um pouco mais sobre processos que a gente busca ficar especialista em. Se a gente se torna e o que é ser um especialista em, depois, com o passar do tempo, a gente vai revisitando também o próprio pensamento. Bom, tão bom! Viu? Faz parte, né? Vejam bem o tanto de trabalho que eu tenho só esse mês. Viram lá? Então vamos lá. O que aconteceu? Só Deus que sabe. Já está lá? Sim? Falar em etnomatemática é falar de encontro. O encontro com o outro, o encontro com a natureza, mas o encontro da gente, o nosso inner, o nosso espaço interior. A etnomatemática, esse nome etnomatemática, e eu vou dizer, vou falar esse conceito mais para frente, ele na verdade foi construído em mim de uma forma a pensar na minha postura de vida. E a minha vida era ser professora, portanto eu pensei nos processos educativos que eu passava formalmente. Porque quando a gente estuda para ser professor, a gente estuda para determinados encontros, né? O encontro formal com a educação, o encontro com o outro de uma forma hierárquica, né? Eu sou professor e ele é o aluno. Eu sou preparada a ter uma posição e às vezes até almejo essa posição. Daquele professor que foi mal e eu também quero ser mal, daquele que foi bom e eu quero ser bom. Quantas coisas nos faz e nos move a trazer até o ato de ser professor e educador. Ou qualquer profissão, né? Isso devia ser muito bem refletido no primeiro ano que a gente entra para pensar mais sistematicamente na nossa vida, que é o primeiro ano da universidade normalmente. Pouquíssimas pessoas no globo têm oportunidade de fazer isso. Vocês estão dentro dessas pouquíssimas pessoas super privilegiadas de poder pensar sistematicamente mais no assunto. É bom e ruim ver que tem poucas pessoas, porque espero que essas poucas pessoas estejam aqui porque desejam estar aqui. Mesmo que esse desejo esteja condicionado em alguma matéria ou em algum encontro, né? Algum assunto, algum professor que pede você se sentir hierarquicamente responsável para vir. Né? Esses são encontros. E a etnomatemática ela vem desmistificar um pouquinho esses encontros que a gente tem. Só que apesar desses encontros todos, a gente, sem
e acho que aqui, se alguém duvidar, está aberto a falar quando for, por favor, quando quiser. A gente vive num momento de desencontro. O momento da humanidade é um momento de desencontro. Existem linhas teóricas, ativistas, que expressam, pelo menos no último século, esses momentos travados entre os humanos, né? Nós somos humanos, seres humanos. Aí todo mundo pode rir. Além de óculos amarelos, ainda vem me lembrar que eu sou um ser humano? Né? Pois é, a gente é um ser humano. A gente é um ser da natureza. Mais um apenas. Nós não somos o ser. Nós somos mais um ser da natureza. Quando a gente pensa no estado ecológico, né, a gente sempre vai, quando a gente ouve a palavra ecologia, ambiente, a gente vai pensar em árvore, em rio, em mar, em céu, mas a gente não pensa na gente, né? Porque a gente se exclui de pensar enquanto ser integrante e que as nossas ações têm reflexões diretas, intrínsecas às ações, aos atos, aos fatos da natureza. Okay? E são nesses encontros, desses desencontros, que a etnomatemática foi tomando um corpo para mim muito forte. Falar a palavra etnomatemática, de cara a gente associa a matéria que a gente passa secundária, primária, básico, aprendendo, que é a matemática ocidental. Né? E o meu convite aqui não é para a gente construir sobre essa matemática, e é essa que vocês conhecem, portanto vão usar o conhecimento dessa, mas é pensar na lógica que está por trás da matemática. E essa lógica faz parte da lógica também que a gente usa nos nossos desencontros. Okay? Filosofia e matemática são coisas muito, muito próximas. Okay? Mesmo a nossa matemática, a matemática ocidental, a matemática grega. Essa matemática ela foi, como seres sociais, nós criamos essa matemática, e ela vem sendo desenvolvida ao longo de muitos anos, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento. Uma coisa que esqueceram de ensinar para a gente, e eu espero que não tenham esquecido para vocês, mas infelizmente o que eu encontro aqui esqueceram para muitas pessoas, é que explicar que o desenvolvimento é finito. O progresso ele é finito. O desenvolvimento não é algo infinito. Deixo para vocês pensarem sobre isso. A gente está sempre crescendo, sempre em movimento. É um processo orgânico, mas isso não quer dizer que o desenvolvimento, como é conhecido hoje em dia, sinônimo de progresso, progresso significa urbanidade, significa engajamento capital, significa melhor emprego, significa mais diploma, significa qualquer coisa que se torne papel. Papel visto, papel diploma, papel dinheiro. A gente precisa de papel para sobreviver. Normalmente é assim. Essa é a luta urbana. Okay? E é sobre essa lógica, né, que a etnomatemática me ajudou, o modelo etnomatemático me ajudou a desconstruir e construir uma outra lógica, né, que é a lógica do amor. Não tenho medo de falar do amor. Okay? Não tenho o menor medo, mesmo medo de falar do amor. Veja a gente hoje como uma terra dos perdidos. Isso, por exemplo, é um filme de ficção. Né? E quando eu digo ali em cima, né? Vocês quase não conseguem ver, me perdoem. Muito pequenininha. A ficção, quem escreve ficção nada mais escreve do que um processo vindouro, muito próximo. Né? Se a gente for revisitar filmes de ficção científica no nosso curto passado, a gente vai perceber isso. E esse é um filme de ficção de 2027, termina com um grande abraço, um encontro, no meio de todo esse desencontro que vocês já assistiram, que é uma ficção, mas que poderia estar acontecendo em qualquer lugar do planeta, com essa onda do tal, chamado terrorismo, e fundamentalismos, e ismos, outros.